Salve, salve família retada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal Física Retada, onde hoje vamos começar a correção da prova do SSA1 2023. Vamos começar pela questão 25, fera, uma questão sobre hidrostática que foi anulada, né? Mas é uma questão boa para a gente fazer um treinamento, né? Já fazer uma revisão para as provas que virão, né? E corrigir o erro, né? Vamos mostrar qual foi a resposta correta no gabarito oficial e que foi anulada, perfeito? Mas uma questão sobre hidrostática que está na sua tela, um texto, né? Bem extenso, que eu vou tirar dessa questão o que realmente interessa para a gente, tranquilo? Nessa questão, fera, ele fala sobre aquele submersível Titã, né? Que acabou implodindo violentamente, né? Tentando fazer uma visita ao local dos destroços do Titanic, né? Nessa questão, ele fala que o submersível, ele foi projetado para atingir profundidades de 4.000 metros. Só que ele fala o seguinte: acontece, família, que ele foi projetado, né, para atingir profundidades de 4.000 metros, porém, a janela, né, que do ponto de vista do passageiro era de 50 centímetros de diâmetro, ela só foi certificada para profundidades de 1.300 metros. Ou seja, o submersível foi projetado para atingir 4.000 metros de profundidade, mas as janelas só foi certificada para atingir 1.300 metros de profundidade. Perfeito? Aí ele fala o seguinte, ó. Nesse texto aí, ele fala que o diretor lá, né, da empresa não pagaria ao fabricante para construir uma janela de observação que suportasse uma pressão de 13.300 pés de profundidade. Então, com esses dados aqui, já dá para a gente ir para as alternativas e debater aí, revisar essa parte de hidrostática, alternativa por alternativa. Uma parada que você tem que se ligar aqui é que na prova do SSA, logo no início da prova de natureza, ele fornece alguns valores para a gente, né? Então, na prova do SSA, ele fornece para a gente que um pé corresponde a 0,3 metro. Ele pede para você considerar o π como sendo 3. E a pressão atmosférica, que é de 1 atm, também corresponde a 1 vezes 10 a quinta pascal, né? E que a densidade da água é de 1.000 quilogramas por metro cúbico, ou 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então, essas informações eu vou precisar durante a questão e vou sinalizando para vocês, tranquilo? Aí ele fala o seguinte, ó. Com base nas informações do texto, essas informações aí que eu destaquei para vocês, e em conceitos fundamentais da hidrostática, assinale a alternativa correta. Aí na alternativa A, ele fala o seguinte: a janela utilizada no submersível Titã era capaz de suportar 380 vezes a pressão atmosférica. Aí pega a visão, família, ó. Aqui eu vou direto ao ponto, certo? Na hidrostática, quando o fluido é água, existe uma relação muito importante entre a variação de pressão na água e a sua profundidade. Perfeito? Família, na água, pega a visão, na água, para cada 10 metros de profundidade, a pressão, ela aumenta, ela varia 1 atm, tá? Na água, para cada 10 metros de profundidade, o acréscimo de pressão, a variação de pressão corresponde a 1 atm. Ou seja, se você está lá de boa na superfície da água, a pressão total sobre a sua cabeça é somente a pressão atmosférica, a pressão exercida pelo ar, de 1 atm.
Aí você deu um mergulho, desceu, né, a uma profundidade de 10 metros. Opa, agora a pressão total na sua cabeça é de 2 atm. Um atm do ar, mais um atm por conta da coluna de 10 metros de água em cima da sua cabeça. Pegou a visão? Desceu a uma profundidade de 20 metros. Opa, a pressão total agora na sua cabeça é uma pressão de 3 atm. Um atm exercido pelo ar e 2 atm, um acréscimo de 2 atm por conta da coluna de 20 metros de água em cima da sua cabeça. Então, pega a visão que para você fazer pouca conta nessa questão, e em qualquer questão que o fluido seja água, para cada 10 metros de profundidade, o acréscimo de pressão na água é de 1 atm. Perfeito? Então, quando ele fala na letra A, que a janela do Titã era capaz de suportar 380 vezes a pressão atmosférica, volta para o texto. Ó. Eu vou até destacar aqui de outra cor para você enxergar. Ele falou no texto aqui, colocado em rosa, ó, né? Que a janela suportaria no máximo uma profundidade de 1.300 metros. Aí você pega a visão. Ó, tá vendo? Nessa alternativa A, colocar aqui de rosa. Se a profundidade máxima suportada pela janela seria de 1.300 metros, essa profundidade, essa variação de profundidade estaria associada a qual acréscimo de pressão? Perfeito? Aí você faz uma regrinha de 3 simples. Como assim, tá, verão? Ó, para uma profundidade de 10 metros, o acréscimo de pressão na água é de 1 atm. Para uma profundidade de 1.300 metros, o acréscimo de pressão, cabeçudo e cabeçudo, ó, delta P. Tranquilo? Fica fácil você ver que o acréscimo de pressão por conta da coluna de 1.300 metros de água seria um acréscimo de pressão de quanto? 130 atm. O acréscimo de pressão seria um acréscimo de pressão de 130 atm. Então, qual seria a pressão total suportada pela janela a uma profundidade de 1.300 metros? Ó, cabeçudo, a pressão total seria a pressão atmosférica mais o acréscimo de pressão, mais a pressão hidrostática exercida pela água. Então, essa pressão total seria de 1 atm da pressão atmosférica mais 130 atm da pressão hidrostática. Então, essa pressão total seria de quanto? 131 atm. Ou seja, a janela suportaria uma pressão 131 vezes maior que a pressão atmosférica, né? Já que a pressão atmosférica é de 1 atm. Pegou a visão? Por isso que essa alternativa A, ela é furada, Bino. Por isso que essa alternativa A, ela é furada. Não seria 380, seria 131 vezes maior. Então tá fora. Aí ele fala assim, alternativa B, acompanha aí. A pressão em uma profundidade de 13.300 pés é aproximadamente igual a 400 pascal. Essa no gabarito oficial era a resposta correta. Vamos mostrar por que ela está errada. Aí pega a visão. Como eu disse a vocês, na própria prova aí do SSA, ele fala que um pé corresponde, cabeçudo, a 0,3 metro.
Se um pé corresponde a 0,3 metro, 13.300 pés corresponde a que profundidade? Certo? Regrinha de 3 simples aqui. Quando você fizer essa conta, cabeçudo, ó, tu vai ver que essa profundidade ela vai ser de 13.300 vezes 0,3, não é assim? Ou seja, essa profundidade aqui seria de 13.300 vezes 0,3. Isso aqui seria a mesma coisa que 1.330 vezes 3, perfeito? O que me daria aqui uma profundidade de quanto? Se eu pego aí 1.330 vezes 3, isso aqui me daria 3.990 metros. 3.990 metros. Pegou a visão? Essa seria a nossa primeira parte aqui para a alternativa B. Tá verão? Um acréscimo de pressão. Vou até colocar aqui se você já pegou a visão, né? Se para cada 10 metros de profundidade a pressão na água tem um acréscimo de 1 atm, para 3.990 metros de profundidade, o acréscimo de pressão seria de quanto, cabeçudo? 399 atm. Perfeito? Show! Logo, a pressão total que o submarino suportaria, o submersível, na verdade, né? Seria a pressão atmosférica, que é de 1 atm, mais o acréscimo de pressão por conta da água. Ou seja, essa pressão total seria de 400 atm. Oxê, Taverão, e por que essa questão está errada? Ele não falou que a pressão total era de 400 pascal? Sim, cabeçudo. Mas 400 pascal não corresponde a 400 atm. Porque 1 atm corresponde a aproximadamente 1 vezes 10 a quinta pascal. Pegou a visão? Então, o correto aqui para essa alternativa B seria o seguinte: a pressão de 1 atmosfera, a pressão de 1 atm corresponde a aproximadamente 10 a quinta pascal. Então, a resposta correta aqui seria: se a pressão total suportada pelo submersível a 13.300 pés, ou seja, a 3.990 metros, é de 400 atm, no Sistema Internacional de Unidades, essa pressão total corresponde a 400 vezes 10 a quinta pascal. Aí a alternativa B estaria correta, perfeito? Por isso que essa questão foi anulada. Se no lugar do pascal aqui, cabeçudo, tivesse atm, aí estava correto, né? Mas ele colocou pascal, como diz o arretado aqui, vacilou, papai. Perfeito? Vamos para a alternativa C. A janela deveria ter suportado a pressão, uma vez que 1.300 metros são equivalentes a 400 pés de profundidade. Opa! 1.300 metros corresponde a 400 pés de profundidade. Bora confirmar que essa alternativa C está errada. Como é que você faria aqui a alternativa C? Tá, verão? Um pé corresponde a 0,3 metro. Tranquilo? 1.300 metros. 1.300 metros corresponde a que profundidade em pés, certo? Então, você pegaria aqui, ó, para fazer esse cálculo aqui, essa profundidade com unidade em pés seria 1.300 dividido por
0,3. Que seria a mesma coisa, cabeçudo, que 13.000 dividido por 3. Pegou a visão? E 13.000 dividido por 3 já dá um valor maior do que 400 pés. Concorda? Vou nem terminar. 13.000 dividido por 3 já dá um valor maior do que 400 pés. Se fosse 12.000, dava 400 pés. 13.000 dá um valor maior do que 400 pés. Pegou a visão? Por isso que a alternativa C também está fora. A gente vai alternativa por alternativa, viu? Se você caiu de paraquedas aqui no Física Retada, tudo que a gente faz aqui é no detalhe, papai. Então, se tiver com pressa, tá no canal errado, viu? Aqui é tudo no detalhe, viu, papai? Vamos para a alternativa D. Na alternativa D, ele fala assim, ó. A força média da pressão exterior sobre a janela em 13.300 pés de profundidade é de aproximadamente 300 vezes 10 a quinta newtons. Opa, essa é boa, hein? Aí se liga que para a gente calcular essa força média, você deveria lembrar nessa alternativa D que pressão é força sobre área. Pressão é força sobre área. Então, se ele quer, cabeçudo, que você calcule a força média, essa força média seria pressão vezes área. Pegou a visão? A pressão a 13.300 pés, nós já calculamos, ó, ela está aqui em cima. Ó. Essa pressão aqui que nós calculamos foi para 13.300 pés. E para você calcular essa área aqui, a área da janela, ele não forneceu o diâmetro, né? Que foi de 50 centímetros. Então, ele dá a entender que essa área é circular. E a área do círculo, cabeçudo, ó, πr ao quadrado. Pegou a visão? Aí, como o diâmetro da janela é de 50 centímetros, esse raio seria de quanto? 25 centímetros. Perfeito? E ele pede para você usar o π como sendo igual a 3. Só que a gente precisa passar esse centímetro para metro, né? Aí você vai lembrar que esse prefixo cent, né? Esse prefixo cent é a base 10 elevada ao expoente menos 2. Tranquilo? Então, substituindo aqui, fazendo nossas continhas, ficaria assim, ó. Essa força média seria a pressão total, que é de 400 vezes 10 a quinta pascal, que multiplica a área, que é πr ao quadrado. O π vale 3. E o raio, filho, vai ser 25 vezes 10 elevado a menos 2. Isso tudo ao quadrado. Pegou a visão? Beleza? Se você organizar as suas continhas aqui, vai ficar assim, ó. 400 vezes 3, isso me dá 1.200. Vezes 10 à quinta, vezes 25 ao quadrado, isso me dá 625. Perfeito? Vezes 10 elevado a menos 4. Fechou? Pronto. Quando você fizer isso aqui, ó, esse 10 a menos 4, vai embora com esse 10 à quinta e aqui só fica 1. Beleza? Então, se você organizar aqui nossas continhas, ficaria assim, ó. Na verdade, perdão, vou fazer o seguinte aqui, ó, para a gente não fazer muita conta, tá? Eu vou pegar esse 10 ao quadrado aqui do 1.200, vou somar com esse 5 aqui, dá 10 elevado à sétima, fechou? 10 elevado à sétima com 10 a menos 4, vai dar 10 elevado à terceira. Então, ficaria F igual a 12 vezes 625 vezes 10 elevado à terceira newtons, né? Tranquilão?
E aí, quando você fizer isso aqui, ó, 625 vezes 12, né? Vou fazer aqui para vocês, ó. 625 vezes 12. Era para eu ter feito isso antes, né? 625 vezes 12, 5, 2 vezes 5 dá 10, vai 1, 2 vezes 2, 4, aqui 5. 2 vezes 6 dá 12, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 6, 6, papai, ó, 0, 0, 1, aqui dá 5, 7. 7.500. Então, essa força média aqui seria de 7.500 vezes 10 à terceira newtons, ó. A força suportada pela janela seria de 7.500 vezes 10 à terceira newtons, né? Se a gente volta lá para a alternativa D, ele falou o que para nós? 300 vezes 10 à quinta. 300 vezes 10 à quinta. Tá falso, né? Se eu voltar aqui, ó, na verdade seria 75 vezes 10 à quinta. Dá um trabalhinho nessa questão, né, pai? 75 vezes 10 à quinta. E ele falou 300 vezes 10 à quinta. Tá fora. Alternativa D também tá fora. Pegou a visão? E pra gente finalizar, a alternativa é, se você já ficou aqui, filho, até o final, você tem minha total admiração, viu? Você tá no caminho certo, papai. Se você ficou aqui até o final, você é arretado. Você é arretada. Aqui no Física Arretado, o trabalho devolve, papai. Siga nessa pegada, você está no caminho certo. Aí ele fala assim, se a área de observação fosse aumentada, seria possível diminuir a força média externa exercida sobre a janela a grandes profundidades. Se a área aumentar, diminui a força. Ih, papai, aqui tá furado, hein? Volta aqui, filho, que nós fizemos aqui embaixo. Olha pra cá. Eu acabei de mostrar para vocês que força... Vou até escrever de novo. Eu acabei de mostrar para vocês que força é pressão vezes área, filho. Força é pressão vezes área. Ou seja, se a grandes profundidades a pressão já é muito grande, se eu aumentar a área, filho, aí é que lascou mesmo, né? Aí é que aumenta a força, pegou a visão? Se a grandes profundidades a pressão já é grande, aumentando a área, aí é que aumenta a força mesmo, beleza? Então, essa questão da prova de 2023, essa questão de hidrostática da prova de 2023, a gente conclui, cabeçudo e cabeçuda, que ela não tem gabarito, né? Portanto, essa questão do SSA1 de 2023, ela foi anulada, mas a gente pegou cada alternativa e essa questão sobre hidrostática é uma boa questão para você revisar esse tema, que é muito importante aí para a prova do SSA1, beleza? Para você que ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Eu te vejo na nossa próxima resolução, porque aqui, papai, o sucesso é treinável, o trabalho devolve. Até a próxima. Valeu!